Olá, a tarefa de hoje é falar um pouquinho da vida e obra de Jean de La Fontaine. Ele nasceu em 8 de julho de 1621 lá na França e morreu em 13 de abril de 1695. Pois bem, ele estudou teologia, mas como ele viu que não dava para a vida religiosa, ele foi estudar direito em Paris, mas também não se dava muito bem com as leis e acabou indo para o rumo da literatura. Ele se casou com uma menina de 14 anos. Hoje o conselho tutelar ia estar no pé dele. Mas ela tinha um dote de 20 mil libras. Não quero dizer nada, tirem as conclusões de vocês. Ele trabalhou como inspetor de águas. Depois ele trabalhou com o ministro das Finanças. Esse ministro das Finanças, tempos depois ele foi preso. Também não quero dizer nada, né? Ministro das Finanças preso, hoje ele não seria preso, eu só tenho a dizer isso. Mas enfim, o La Fontaine, ele se inspirou no Esopo. O Esopo, a gente já contou a história dele aqui, já foi contada, né? O pai das fábulas, vocês lembram, né? O Esopo foi o pai das fábulas. E La Fontaine se inspirou nele. As suas primeiras fábulas lhe renderam uma coletânea de 124 fábulas. Acontece que a primeira coletânea ele dedicou ao filho do rei Luís XIV. E esse rei passou a lhe dar uma pensão para que ele se dedicasse à sua obra poética, né? E a sua primeira obra poética, propriamente dita, ele dedicou a Foucault. Foucault foi o ministro das Finanças, aquele, lembram, né? Pois bem, depois ele publicou Fábulas Escolhidas postas em verso. Ele dedicou ao rei Luís XIV. Entendam o que quiserem. Pois bem, as fábulas do La Fontaine, assim como as fábulas do Esopo, tinham animais no lugar de pessoas. E no final sempre tinha uma moral. Histórias bem curtinhas que os animais falavam e dialogavam, assim como as pessoas, e no final tinha uma moral. Mas acontece que no caso do La Fontaine, ele vivia lá no palácio com o rei, com a corte toda, e tinha os puxa-saco, né? Os puxa-saco. E um mais esperto do que o outro, querendo ser mais esperto que o outro, e o La Fontaine observava tudo aquilo, achava um horror aquilo e queria escrever sobre aquilo. Só que ele não podia, né? Imagina, ele morando lá no castelo, ele vai escrever mal, coisas ruins sobre as pessoas que moram lá dentro. Aí ele usou essa estratégia, colocou os animais no lugar das pessoas. La Fontaine foi eleito para a Academia Francesa, e mesmo contra a vontade do rei. É uma história que eu também não entendi muito, porque o La Fontaine era amigo do rei, né? Fez homenagem para o rei, para o filho do rei, enfim. Só que acontece que o La Fontaine ele não era ligado aos assuntos religiosos, então o rei não queria, né, que ele fosse escolhido, fosse eleito lá para a Academia Francesa, porque ele não era ligado aos assuntos religiosos e nem ligado às convenções. Vou me abster aqui de comentar mais coisas sobre isso, mas enfim, ele foi eleito, acabou que ele foi eleito para a Academia Francesa. Os críticos sempre classificaram, e classificam até hoje os seus versos, como atemporal, ou seja, os versos dele fazem sentido até hoje, vem de lá de 1600 alguma coisa até hoje. Então ele cabe em todas as épocas, por isso os críticos têm os versos dele como atemporal. Para encerrar aqui a minha fala, eu vou contar uma das fábulas dele, do La Fontaine, que é a fábula do lobo e do cordeiro, bem conhecida, vocês devem conhecer. O cordeiro bebia em um riacho quando um lobo faminto se aproximou e perguntou-lhe: "Por que sujas água que eu vou beber?" O cordeiro, bem tímido, respondeu: "Senhor lobo, como posso sujar a água se eu bebo no vale e o regado desce da montanha?" O lobo insistiu em seu argumento, não se convenceu. Só que ele percebeu que os argumentos dele eram insustentáveis. Então apresentou uma nova queixa. "Bem sabes que o ano passado andaste falando mal de mim", disse o lobo. O
Cordeirinho espantado retorquiu: mas como, seu lobo? O ano passado eu não tinha nem nascido. Ao que o lobo comentou: se não foste tu, foi o teu irmão. E sem dar ao cordeiro a possibilidade de defender-se, saltou sobre ele e o devorou. Por que vai argumentar com uma pessoa que não quer ouvir? Para que vai conversar com uma pessoa que não quer saber dos seus argumentos? Essa história. Até mais.